Dentre os sistemas políticos e econômicos, os dois principais, socialismo versus capitalismo. No socialismo, há um predomínio de empresas estatais, ou seja, as empresas pertencem ao Estado. No capitalismo, nós temos um predomínio de empresas privadas, ou seja, ou pertencem a pessoas ou grupos de empresas. No socialismo, nós temos a economia planificada. Quem estabelece os rumos da economia é o governo através de um plano. No capitalismo, nós temos a economia de mercado. Quem estabelece o modo como a economia vai se comportar é o mercado. Na economia planificada, há um tabelamento de preços. Já no capitalismo, existe a lei da oferta e da procura. Se um produto tem muito no mercado, a tendência é o preço cair. Se ele tem pouco, a tendência é o preço subir. Um exemplo é o que está acontecendo agora com o álcool gel, as máscaras, devido à pandemia do Covid-19. A procura é muito grande, o preço está subindo. No socialismo, o lucro não tem muita importância porque as empresas são do Estado. No capitalismo, há uma busca incessante pelo lucro. Ou a empresa dá lucro no capitalismo, ou a tendência é ela fechar. Como no socialismo, a maioria das empresas são estatais, não há concorrência entre elas. Já no capitalismo, há uma livre concorrência. Se sobressai melhor aquela empresa que oferecer melhores serviços ou melhores preços para os seus consumidores. No socialismo, nós temos o trabalho comunitário. Todos trabalham em prol da comunidade. No capitalismo, nós temos o trabalho assalariado. O trabalhador vende sua força de trabalho e, em troca, recebe o seu salário. E na imagem, nós temos os símbolos do socialismo, que é o martelo com uma foice, e do capitalismo, que é o dinheiro. Fases do capitalismo. A palavra capital vem do latim capitale, que é derivado de capitalis, com sentido principal, primeiro, chefe, e surgiu na Itália nos séculos XII e XIII d.C. E o termo capitalismo refere-se ao proprietário do capital, e não ao sistema econômico, e surgiu em 1753 na Enciclopédia com o sentido de quem é rico. O capitalismo possui 4 fases. Capitalismo comercial, que surgiu entre os séculos XV e XVI com as grandes navegações. Essa fase é a fase do mercantilismo, onde os governantes buscavam mercados para fortalecer o seu estado. Balança comercial favorável, vender mais, comprar menos. Assim, a balança comercial estaria favorável a ter o superávit. Quando a balança comercial é negativa, é chamada de déficit. No capitalismo comercial, havia um monopólio comercial. Como aconteceu aqui no Brasil, Portugal tinha um monopólio comercial com o Brasil. Os governos faziam o protecionismo. Isso era uma forma de manter a sua balança comercial favorável. Fase também do metalismo, a busca por metais preciosos e especiarias. E no capitalismo comercial, houve um forte controle estatal. A segunda fase, que é o capitalismo industrial, surgiu no século XVIII com a Revolução Industrial na Inglaterra. Fase do neocolonialismo, busca por novas colônias para pegar matéria-prima para abastecer suas indústrias. E também é conhecido como a fase do liberalismo econômico. Nessa época, as empresas já buscavam diminuir o poder do Estado.
Início da divisão social do trabalho. Nas empresas, cada trabalhador tinha a sua função. Havia um grande excedente de produção, porque quando o homem começa a ser trocado pelas máquinas, a produção é bem maior e, consequentemente, há um excedente na sua produção. Saturação dos mercados. Os mercados vão ficar cada vez mais saturados devido à ampla concorrência. No capitalismo industrial, há uma precarização do trabalho. Trabalhadores trabalhavam 12, 15, 18 horas por dia. A terceira fase do capitalismo é o chamado capitalismo financeiro. Essa fase começa no início do século XX com a criação das bolsas de valores. É a fase do keynesianismo. O keynesianismo refere-se ao bem-estar social, junção do capital financeiro com as instituições bancárias. No capitalismo financeiro, há o domínio dos monopólios e dos oligopólios. Monopólio, quando uma só empresa domina um certo setor da economia. Já os oligopólios, quando poucas empresas dominam um determinado setor da economia. No capitalismo financeiro, vai haver a urbanização acelerada. As pessoas começam a sair do campo para ir morar nas cidades em busca de emprego. No capitalismo financeiro, há uma concorrência internacional e avança a evolução tecnológica. A quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo tecnológico, é essa fase que nós estamos vivendo. É chamado de capitalismo tecnológico ou informacional, que vai surgir a partir dos anos 1970, com o avanço dos meios de telecomunicações e de transportes. A fase do capitalismo tecnológico é conhecida como neoliberalismo econômico. Surgimento da internet, das redes móveis, dos blocos econômicos, avanço do processo de globalização da economia. As barreiras comerciais vão ficando cada vez menores. Desemprego estrutural, quando o homem é trocado pelas máquinas. O desemprego conjuntural, provocado por crises econômicas, é o que nós estamos vivendo agora com a crise do coronavírus. Na imagem, nós temos o mapa, as rotas das grandes navegações que originou o capitalismo comercial. Na imagem, nós temos uma cidade na Inglaterra vivendo o período da Revolução Industrial que marca o capitalismo industrial. O socialismo divide-se em socialismo utópico e socialismo científico. O socialismo utópico foi primeiramente formulado por Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Owen. É a corrente do socialismo descrita como apresentação de visões e contornos para sociedades ideais imaginárias ou futuristas e tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal que seria alcançada de forma pacífica graças à boa vontade da burguesia. O socialismo utópico surgiu graças à obra Utopia, de Thomas More, sendo que a utopia é referente a algo que não existe ou não pode ser alcançado. Para os socialistas utópicos, o sistema socialista se instalaria de forma lenta e gradual. É utopia porque jamais acreditavam que a burguesia iria atender todos os ideais do proletariado, ou seja, do trabalhador. O termo socialismo científico foi cunhado em 1840 por Pierre-Joseph Proudhon, na sua obra O que é Propriedade, para se referir a uma sociedade governada por um governo científico. E em 1880, Frederick Engels usou o termo para descrever a teoria sociopolítica e econômica de Karl Marx. Marx e Engels desenvolveram a teoria socialista partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. O termo socialismo científico vem de governo científico.
aquele cuja soberania repousa sobre a razão, ao contrário dos utópicos. Marx e Engels não se preocuparam em pensar como seria uma sociedade ideal. Preocuparam primeiramente em compreender a dinâmica do capitalismo e, para tal, estudaram a fundo suas origens, a acumulação prévia de capital, a consolidação da produção capitalista e, o mais importante, as contradições. E eles acreditavam que o capitalismo seria inevitavelmente superado e destruído. Isso ocorreria na medida em que, sua dinâmica evolutiva, o capitalismo necessariamente geraria os elementos que acabariam por destruí-lo e determinariam sua superação. Classe trabalhadora, agora completamente expropriada dos meios de subsistência, ao desenvolver a consciência histórica e entender-se como uma classe revolucionária, teria um papel decisivo na destruição da ordem capitalista burguesa. Na primeira imagem, nós temos Karl Marx e na segunda, Friedrich Engels, principais nomes do socialismo. Comunismo. O nome comunismo vem do latim communis, comum, universal. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Para os comunistas, uma sociedade igualitária seria o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Uma propriedade comum seria o princípio relacionado à política, sociologia e economia, no qual o patrimônio de uma empresa ou outra organização não são divididos nem por um de seus membros individuais, nem por uma instituição pública. Uma sociedade apátrida seria uma sociedade que não é regida por um Estado, em poder e, em geral, não são cargos permanentes. De acordo com a ideologia comunista, o país que mais se aproxima de ser comunista é a Coreia do Norte, porém não é totalmente comunista. E um dos principais mentores do comunismo foi Karl Marx. No uso moderno, o comunismo é muitas vezes usado para se referir ao bolchevismo na Rússia. Karl Marx postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária. O comunismo puro, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classes, sociedade regulada, sem Estado, ácrata ou apátrida e livre de quaisquer tipos de opressão, onde as decisões sobre o que produzir e quais as políticas devem prosseguir são tomadas democraticamente e permitindo dessa maneira que cada membro da sociedade organizada possa participar do processo. No uso moderno, o comunismo é muitas vezes usado para se referir ao bolchevismo da Rússia. A palavra bolchevique é uma palavra da língua russa e significa maioritário, e eram chamados os integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, que era liderado por Lenin. Em Portugal, esse termo foi chamado de maximalistas. Como ideologia política, o comunismo é geralmente considerado como a etapa final do socialismo. E a etapa final do socialismo consiste num grupo amplo de filosofias econômicas e políticas ligadas a vários movimentos políticos e intelectuais e a trabalhos de teóricos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. O oposto do comunismo é o anticomunismo, que é um conjunto de ideias, correntes e tendências intelectuais que possuem em comum a negação dos princípios e ideias do comunismo e a oposição a todo governo ou organização que dê suporte prático ou teórico a esta ideologia.
O anticomunismo é um conjunto heterogêneo de partidos políticos, ideologias, governos e escritores. E são correntes anticomunistas o liberalismo, o conservadorismo, a democracia cristã, o fundamentalismo, o fascismo, o nazismo, o integralismo, a doutrina de segurança nacional. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural. O anarquismo se opõe ao Estado, ao capitalismo, às instituições religiosas, ao racismo, ao patriarcado, e pretende construir um projeto baseado na defesa da autogestão e uma sociedade libertária, baseada na cooperação e na ajuda mútua entre os indivíduos e onde estes possam associar-se livremente. O progressismo é um conjunto de doutrinas filosóficas, éticas e econômicas baseada na ideia de que o progresso é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. O progressismo defende o avanço científico, tecnológico, econômico e social e integra o ideal iluminista centrado na razão, liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre igreja e Estado. O progressismo é a crença de que as sociedades deveriam passar da barbárie à civilização, relacionada ao evolucionismo e ao positivismo. O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária. É caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. No fascismo, há uma forte oposição ao liberalismo, ao marxismo, ao socialismo e ao anarquismo. Posiciona-se na extrema-direita do espectro político tradicional. Características em comum do fascismo: nacionalismo extremo, desprezo pela democracia eleitoral e pela liberdade política e econômica, crença numa hierarquia social natural e no domínio das elites, e o desejo de criar uma comunidade do povo em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. O fascismo defende a necessidade da mobilização da sociedade sob um Estado totalitário de partido único, para preparar a nação para o conflito armado e responder de forma eficaz às dificuldades econômicas. E o principal nome do fascismo, Benito Mussolini, ditador da Itália. O nazismo, também chamado de nacionalsocialismo, é uma ideologia associada ao Partido Nazista, ao Estado nazista e a outros grupos de extrema-direita. O nazismo se desenvolveu a partir das influências de ideias pan-germânicas do movimento nacionalista alemão Volkswagen e de grupos paramilitares anticomunistas, chamados Freikorps. O nazismo apoiava teorias como a hierarquia racial e o darwinismo social. O nazismo é caracterizado como uma forma de fascismo que incorpora o racismo científico, o antissemitismo, que é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra semitas, baseado em seu ódio contra seu histórico étnico, cultural e religioso. O nazismo prega o pan-germanismo, ou seja, a união dos povos germânicos na Europa Central. O nacionalsocialismo, pregado pelo nazismo, é uma redefinição nacionalista do conceito de socialismo para criar uma alternativa tanto ao socialismo internacional marxista quanto ao capitalismo de livre mercado. Segundo a teoria nazista, os povos germânicos, chamados de raça nórdica, eram descritos como os mais puros da raça ariana e eram vistos como superior. Foi nesse preceito que Adolf Hitler promoveu uma grande perseguição a negros e principalmente a judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Na primeira imagem, nós temos à esquerda Benito Mussolini, à direita
Adolf Hitler. Na segunda imagem, nós temos à direita o símbolo do nazismo e à esquerda o símbolo do fascismo.